Olá, crianças. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo. Professora Cláudia e estamos vendo hoje atividades na área de ciências, ok? Então, nós vamos ver aí essas atividades na área de ciências, aonde nós vamos conhecer os diferentes estados, os diferentes jeitos que nós encontramos a água na natureza, ok? Bom, então vamos lá. Nós temos aí esse texto para a gente ler. A água, ela é encontrada na natureza de três maneiras, em três estados físicos: sólido, duro, tá? Líquido, que é a mais comum que a gente conhece, e gasoso, que é em forma do vapor, das gotículas de água. Nós produzimos a água em estado gasoso, vocês sabiam? Nós, quando está muito frio, né? Quando está muito frio, a gente, dentro do corpo da gente, está mais quente que o ar aqui fora, a gente respira e sai aquela fumacinha da boca da gente. É a água da nossa respiração em estado gasoso, tá? O sólido é o gelo, né? Na natureza, a gente encontra ela nas geleiras, tá? Nas extremidades do nosso planeta, onde quando a gente pega o mapa, a gente vê aquela área branquinha, né? Ali, a Terra está coberta por água em estado sólido, tá? Bom, ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente nesses três estados. Os diferentes estados físicos da água podem ser observados no nosso planeta. A água dos rios e mares, por exemplo, ela está em estado líquido. Já a água das geleiras está no estado sólido, aquilo que a professora acabou de falar. E na atmosfera, ela está presente no ar, né? No frio, a gente também vê a neblina, né? Que a gente chama de neblina, que a gente chama de sereno. É a água em estado de gás, de gotículas de água, ok? Ela pode mudar, né? A gente pode fazer a água mudar de um estado para o outro. Por exemplo, eu pego o gelo dentro do congelador, eu deixo ela, se eu colocar ela lá numa experiência, pega gelo lá no congelador, coloca numa vasilha e põe no quintal. O que vai acontecer? O gelo sólido vai derreter, vai virar líquido, e se eu deixar lá, a água vai sumir. A água sumiu? Não, a água não sumiu. Por isso que a roupa seca. A gente lava, a água da roupa evapora, ela vai para a atmosfera, ok? Bom, porque depende da temperatura, né? Lá no congelador, a água está numa temperatura bem baixinha, bem 0 graus, a água vira gelo. Nós, por exemplo, a nossa temperatura, temperatura normal do corpo é 36 graus. Lá, 0 graus. Aí na temperatura ambiente, ela fica em estado líquido. E quando se a gente colocar ela no fogo, quando ela ficar muito quente, e atingir 100 graus, ela começa a evaporar, ok? E a água, ela pode ser, como vocês viram lá nas experiências com a professora Cristiane, ela pode se misturar a outras substâncias, né? Nós fizemos lá
o suco, mas a gente tem a ideia também do café, né? A água se mistura lá com o pó, né? E dá esse líquido pra gente beber. Como vocês viram também, como é que fala? Ela não, às vezes ela também não se mistura, como vocês viram lá com o óleo, né? Então a gente tem lá a mistura heterogênea, quando ela não se mistura, e homogênea quando ela se mistura. E aí vocês viram aí, né, a experiência que vocês podem fazer com a mamãe aí, né, do geladinho, chup-chup, né? E aí, acabando isso, nós vamos, como vocês viram lá, a professora Cristiane, ela, na atividade 15, nós temos aí algumas perguntas, né? Olha, na atividade 15, devido à experiência e com a leitura do texto, a gente pode responder algumas perguntinhas. Nós temos aí, na pergunta 1, nós temos a letra A, B, C, D, e depois tem a pergunta número 2. Então vamos lá. Depois que nós fizemos a experiência, que vocês viram a experiência com a professora Cristiane, nós podemos responder essas perguntas. Então vamos lá. Agora que você realizou esse experimento, responda as questões abaixo. 1. Marque um X na alternativa correta. A. Perguntinha A. Para realizar o experimento, você utilizou água. A água estava em qual estado físico? Quando a gente foi fazer o chup-chup, quando a gente foi fazer a mistura da água com o suco, ela estava em estado líquido, tá? Bom, vamos lá. Pergunta B. A água, ela é incolor, a água potável, que é a água que a gente pode beber, ela é incolor, ela não tem cor, ela é inodora, ela não tem odor, ela não tem cheiro, e ela é insípida, incolor, inodora, insípida, ela não tem gosto, tá? A água é incolor, isto é, não tem cor. Quando você adicionou o suco em pó ou a fruta, o que aconteceu com a água? Nós temos duas alternativas. A água mudou de cor ou a água continuou incolor? Não, a água se misturou lá, então ela muda de cor, tá? Ao misturar a água e o suco, você obteve uma mistura? Sim, ela se misturou, tá? Com o açúcar, né? Se eu colocar um pouco de açúcar na água, o açúcar vai se misturar. A gente fala que ele sumiu, mas não, a água está doce. A água se misturou no açúcar. Ah, professora, mas eu coloquei, aí fica açúcar. Mas aí depende da quantidade, né? Se eu colocar muito açúcar, aí o açúcar vai ficar aparecendo, tá? Ele não consegue mais se misturar, é muita quantidade, aí a água não se mistura. Quando você colocou o geladinho no congelador, o suco estava em estado líquido. Após 4 horas de espera que pede lá no experimento, quando você retirou o geladinho do congelador, o que aconteceu com o suco que estava no estado líquido? Primeiro, aconteceu uma mudança. O suco congelou e se transformou no geladinho. A outra alternativa, não aconteceu nenhuma mudança. O suco continuou no estado líquido. Aconteceu mudança sim. Ela foi do estado líquido para o estado sólido, ok? Bom, agora nós vamos para o número 2. Essa daí
Eu não vou conseguir responder, tá? Vocês vão escolher aí, olha lá, ó. Qual sabor você fez? Você não fez o experimento, mas qual sabor você gostaria de fazer o chup-chup? Você vai escrever o nome do sabor aqui. O suco que você fez ficou de qual cor? Vai depender do sabor que você usar. Isso daqui eu já não posso responder, certo? E aqui também vocês vão aí usar a imaginação, vão olhar lá no congelador de vocês, né? E desenhar os saquinhos de chup-chup aí, ok? Bom, foi muito, nossa, eu adorei essas aulas, essas atividades de ciências, é muito legalzinho. E espero que vocês tenham gostado também. E depois a gente volta com mais atividades, tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau.